Bom, pessoal, a gente vai falar sobre afogamento nessa aula, tá bom? E aí eu coloquei já aqui essa imagem que é bem impactante, que você sabia, perguntando se você sabe quais são as principais causas de afogamento nas crianças. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque a gente precisa conscientizar a nossa população de que a principal causa de afogamento em crianças é a falta de supervisão. E às vezes a gente tem ideia que a criança só se afoga em piscinas, no mar, em cachoeiras, né, em grandes eh, locais de água, de acúmulo de água, mas na verdade é possível que uma criança se afogue até mesmo dentro de um balde, dentro de uma bacia, dentro da banheira em que ela está tomando banho. Então, o principal ponto que a gente tem que prestar atenção aqui é criança e água sempre supervisionada. Isso faz com que a gente tenha mais segurança nessa condição, né? A gente não expõe tanto as crianças a uma condição de risco. Nos últimos 10 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas elas morreram por afogamento, sendo que 90% dessas pessoas, dessas fatalidades ocorreram em países de baixa renda, o que nos leva a pensar então sobre a educação que nós temos, né, na nossa sociedade. Muitas vezes acontecem os acidentes por desinformação mesmo. Então, é importante que a gente faça uma conscientização enquanto profissionais da saúde da população para dizer que água não é brincadeira mesmo, tá? A incidência de afogamento ela é trimodal. O que significa isso? Existem três grandes picos, né, de grupos etários que ocupam esses lugares aí das maiores incidências dos afogamentos. E a primeira de todas são crianças até 5 anos de idade. Isso porque, sem supervisão, a criança não tem noção do perigo e acaba indo sem mesmo saber quais os riscos que ela corre. Então, principalmente em mar, piscinas, brincadeiras mesmo dentro de casa, essas crianças estão expostas a uma condição muito vulnerável de afogamento. O segundo maior grupo é na idade entre 15 e 24 anos. E aí as causas elas mudam, né? Porque nessa idade os adolescentes ou esses jovens adultos eles não têm noção tão grande assim do risco quando são desafiados. Então, muitos vão aí para essa condição de agravamento da condição básica e única e basicamente porque foram desafiados a fazer alguma coisa e eles não querem perder o desafio e não gerenciam esse risco, né? Não mensuram o risco que podem estar passando, né, que terão se fizerem aquilo. Principalmente quando a gente fala de grupos de jovens, né, unidos aí, juntos, em praia, em sítios, em festas, né, também tem aí a condição da bebida associada, então em festas de adolescentes pode ter muita bebida, o que leva à inconsciência, o que leva a atitudes, né, desafiadoras aí de uma maneira mais livre e sem supervisão, eles podem acabar fazendo besteira. E o terceiro grupo são os idosos. Os idosos, porque fazem uso de polifarmácia, ou seja, muitos medicamentos que podem levar eles a uma condição de inconsciência, considerando que eles podem ter rebaixamento mesmo, né? Sonolência, rebaixamento de nível de consciência por conta do uso de muitos medicamentos. Então, também é importante estarem sob supervisão. E aí, uma curiosidade é que também existem registros de pacientes epiléticos. Também fazem parte desse grupo de risco aí, com a probabilidade de 15 ou 20 vezes maior de morte por afogamento se tem uma condição de epilepsia, né? Então, se a pessoa já tem essa condição de doença prévia, é importante que a gente tome atenção se ela for se expor a uma piscina, a um mar, a uma cachoeira, alguma coisa do tipo. Estão trazendo dados aí de um cenário que já existe. Crianças pequenas se afogam, principalmente depois de cair em piscinas, mas também podem se afogar em banheiros, baldes ou no ambiente doméstico. E os idosos também têm um risco aumentado de afogamento em banheiras, muitas vezes relacionado com as doenças prévias. Então, por exemplo, uma diabetes, ele pode ter uma hipoglicemia, perder a consciência, escorregar na banheira e se afogar, ou a polifarmácia, como eu falei para vocês. Quem tiver curiosidade de saber mais aí os índices, né, de afogamento e acidentes, entra nesse boletim que eu deixei aí para vocês, publicado pela Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Esse último dado é de 2022 e lá dá para acompanhar
esses dados, né? E para a gente entender o que é afogamento, então a definição dele é caracterizada pela submersão ou imersão em meio líquido, causando dificuldade respiratória ou asfixia. Então é um tipo de trauma em que entra líquido externo nas vias aéreas. Então a vítima cai na água e este cair na água faz com que ela entre em colapso. Então, como uma defesa do corpo, assim que ela cai na água, automaticamente fecha-se as vias respiratórias dela, então a glote aqui fecha para que não entre água no pulmão. Acontece que esse fechamento impede a troca gasosa, então ela não tem como fazer troca gasosa e vai gerando hipóxia. Uma vez que o cérebro está em hipóxia, essa pessoa vai desmaiar e aí ela entra em relaxamento muscular. Quando entra em relaxamento muscular pela hipóxia, o pulmão vai se encharcando com a água, como se a gente estivesse molhando mesmo uma esponjinha de lavar a louça. Os alvéolos eles ficam encharcados de água, isso impede a troca gasosa e forma um colapso no pulmão. Então a pessoa fica sem condições de manter a saturação de O2 sanguíneo, a quantidade adequada de oxigênio no sangue, porque o alvéolo, o pulmão de uma maneira geral, está completamente encharcado com água. E aí, como que a gente vai fazer o atendimento, né, pré-hospitalar dessa vítima? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, assim como em qualquer outro tipo de salvamento, eu preciso estar seguro antes de prestar o atendimento. Isso garante que eu não seja a segunda vítima. Então, a coisa mais importante aqui é, dependendo de onde for, muitas vezes mar, cachoeiras, rios, eu preciso garantir que eu tenha condições de também me sentir e estar seguro para que eu preste o atendimento a esta vítima. Não adianta eu entrar no mar, por exemplo, em uma condição de desespero e acabar sendo o segundo afogado da cena. Então, uma vez que a cena é segura, eu consigo prestar o atendimento, eu vou retirar esta vítima da água, vou colocar ela em uma superfície plana para iniciar o atendimento dela. Esta imagem elucida bem como acontece, então a água ela vai entrar, a pessoa já está em uma condição de hipóxia porque a glote dela fechou, então ela já não estava fazendo troca gasosa e cada vez mais isso vai se agravando, o que leva à lesão celular e a dano aos tecidos. Os dois tecidos que mais são prejudicados e sentem, né, esse problema é o cérebro e o coração. Então, uma pessoa em afogamento normalmente tem primeiro uma parada respiratória e depois, como consequência, entra em parada cardíaca. E aí, quando a gente identificar isso, a gente precisa prestar o atendimento se ela estiver em parada só respiratória, que é diferente do atendimento se ela estiver em parada cardiorrespiratória, eu falo já já. Então, antes de iniciar o atendimento a essa vítima, eu preciso reforçar com vocês as medidas de prevenção. A gente precisa educar a nossa população porque afogamento é muito grave. Então, a primeira medida de prevenção é supervisionar constantemente as crianças. A gente já entendeu que elas são um grupo de maior risco. Se for possível, né, desde pequeno aí, fazer com que essas crianças frequentem aulas de natação para que elas saibam mais ou menos o que fazer em uma situação de risco. Usar coletes salva-vidas ou aquelas boias que são motorizadas salva-vidas também para evitar situações de risco. Educação sobre a segurança na água, então fazer com que a nossa população se conscientize cada vez mais de que um simples balde pode gerar um acidente doméstico. Instalar barreiras em piscinas, baldes, não deixar de livre acesso para as crianças e evitar bebidas alcoólicas, principalmente lá naquele público de 15 a 24 anos, em festas, né, que tenha em sítio, por exemplo, que tenha aí acesso livre à água. E para a gente entender o que é afogamento, então a definição dele é caracterizada pela submersão ou imersão em meio líquido, causando dificuldade respiratória ou asfixia. Então é um tipo de trauma em que entra líquido externo nas vias aéreas. Então a vítima cai na água e este cair na água faz com que ela entre em colapso. Então,
como uma defesa do corpo, assim que ela cai na água, automaticamente fecha-se as vias respiratórias dela, então a glote aqui fecha para que não entre água no pulmão. Acontece que esse fechamento impede a troca gasosa, então ela não tem como fazer troca gasosa e vai gerando hipóxia. Uma vez que o cérebro está em hipóxia, essa pessoa vai desmaiar e aí ela entra em relaxamento muscular. Quando entra em relaxamento muscular pela hipóxia, o pulmão vai se encharcando com a água, como se a gente estivesse molhando mesmo uma esponjinha de lavar a louça. Os alvéolos eles ficam encharcados de água, isso impede a troca gasosa e forma um colapso no pulmão. Então a pessoa fica sem condições de manter a saturação de O2 sanguíneo, a quantidade adequada de oxigênio no sangue, porque o alvéolo, o pulmão de uma maneira geral, está completamente encharcado com água. E aí, como que a gente vai fazer o atendimento, né, pré-hospitalar dessa vítima? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, assim como em qualquer outro tipo de salvamento, eu preciso estar seguro antes de prestar o atendimento. Isso garante que eu não seja a segunda vítima. Então, a coisa mais importante aqui é, dependendo de onde for, muitas vezes mar, cachoeiras, rios, eu preciso garantir que eu tenha condições de também me sentir e estar seguro para que eu preste o atendimento a esta vítima. Não adianta eu entrar no mar, por exemplo, em uma condição de desespero e acabar sendo o segundo afogado da cena. Então, uma vez que a cena é segura, eu consigo prestar o atendimento, eu vou retirar esta vítima da água, vou colocar ela em uma superfície plana para iniciar o atendimento dela. Esta imagem elucida bem como acontece, então a água ela vai entrar, a pessoa já está em uma condição de hipóxia porque a glote dela fechou, então ela já não estava fazendo troca gasosa e cada vez mais isso vai se agravando, o que leva à lesão celular e a dano aos tecidos. Os dois tecidos que mais são prejudicados e sentem, né, esse problema é o cérebro e o coração. Então, uma pessoa em afogamento normalmente tem primeiro uma parada respiratória e depois, como consequência, entra em parada cardíaca. E aí, quando a gente identificar isso, a gente precisa prestar o atendimento se ela estiver em parada só respiratória, que é diferente do atendimento se ela estiver em parada cardiorrespiratória, eu falo já já. Então, antes de iniciar o atendimento a essa vítima, eu preciso reforçar com vocês as medidas de prevenção. A gente precisa educar a nossa população porque afogamento é muito grave. Então, a primeira medida de prevenção é supervisionar constantemente as crianças. A gente já entendeu que elas são um grupo de maior risco. Se for possível, né, desde pequeno aí, fazer com que essas crianças frequentem aulas de natação para que elas saibam mais ou menos o que fazer em uma situação de risco. Usar coletes salva-vidas ou aquelas boias que são motorizadas salva-vidas também para evitar situações de risco. Educação sobre a segurança na água, então fazer com que a nossa população se conscientize cada vez mais de que um simples balde pode gerar um acidente doméstico. Instalar barreiras em piscinas, baldes, não deixar de livre acesso para as crianças e evitar bebidas alcoólicas, principalmente lá naquele público de 15 a 24 anos, em festas, né, que tenha em sítio, por exemplo, que tenha aí acesso livre à água. E aqui nós chegamos então ao atendimento desta vítima que está em afogamento. E aí a gente vai ter dois cenários possíveis. Se eu retirei essa vítima da água, coloquei ela em uma superfície rígida e eu vou verificar a responsividade e inconsciência, eu vou chamar a vítima, como a gente já aprendeu a fazer. Se ela não responder, eu vou verificar pulso. Pode ser que ela tenha pulso, e aí eu vou verificar também se ela tem respiração. Para isso eu preciso fazer a abertura das vias aéreas. Vocês já aprenderam a fazer a abertura das vias aéreas quando o paciente tem um politrauma. Para evitar lesão de cervical, a gente faz anteriorização de mandíbula ou anteriorização de queixo. Então, se você viu essa cena deste acidente e viu que a vítima caiu na água, mas não teve nenhum trauma, nenhuma batida, você não precisa fazer esta anteriorização de mandíbula nem de queixo. Você pode fazer a hiperextensão da cabeça. Eu até cheguei a dar esse exemplo na aula, né?
que normalmente nós fazemos essa hiperextensão. Isso daqui faz a abertura das vias aéreas. Então, para a gente deixar bem fixado, tirei a vítima da água, coloquei em uma superfície rígida, vou chamá-la, se ela não responde, significa que está inconsciente, vou verificar pulso. Se ela tiver pulso, significa que ela está em parada respiratória. Eu vou fazer a abertura de vias aéreas, alguém ao meu redor, ou se eu estiver sozinho, ligo para o SAMU, e aí eu vou a cada 2 minutos verificar novamente se ela ainda está com pulso. Tudo bem? Então, para fixar de novo bem esse atendimento, retirei a vítima da água, coloquei em superfície plana e rígida, vou verificar a responsividade. Chamei e verifiquei que ela não responde, então ela está inconsciente. Vou verificar pulso, ela tem pulso. Eu vou então fazer abertura de vias aéreas com hiperextensão do pescoço e fazer a ligação para o SAMU. A partir daí, a cada 2 minutos, eu verifico o pulso novamente para ver se o coração não parou. Então, deixando aqui bem reforçado, peça ajuda, forneça, se for o caso de estar ainda na água, né, material flutuante, então coloque ela em uma superfície rígida, como eu falei. Como a gente presta o socorro melhor fora da água, tente trazer fora da água a pessoa. Se for o caso da vítima estar inconsciente, mas ainda o coração bater, faça como eu falei. Agora, se a vítima estiver inconsciente, se a vítima estiver sem respiração e sem pulso, vocês vão fazer aquilo que nós já comentamos, iniciar a RCP. Liga para o SAMU, vai fazendo as compressões torácicas até que chegue a ajuda permanente, tá bom? Se for o caso da vítima estar consciente, então a gente já falou das duas situações da vítima inconsciente. Agora eu vou falar da situação da vítima consciente. Se a vítima estiver consciente, você vai colocá-la de lado, deitar a vítima de lado e tentar tirar as roupas molhadas e mantê-la aquecida até a ajuda chegar. Então, colocar essa pessoa de lado vai fazer com que ela vomite, se for o caso dela ter enchido a barriga de água, e ela não broncoaspire, tá? Então, se a vítima ainda estiver consciente, vire ela de lado, de preferência para o lado esquerdo, em cima do braço esquerdo, para que, se for o caso dela vomitar a água que ela ingeriu em grande quantidade, que ela não broncoaspire, tá bom? Então, nós temos aí os 3 cenários possíveis, né? 2 cenários de inconsciência e 1 cenário com consciência, tá? Para a gente finalizar, se for o caso dessa pessoa estar inconsciente, o SAMU chegou, como que vai ser o cuidado de enfermagem dessa vítima já com o suporte avançado, com equipamentos e pessoas? Se a pessoa estiver inconsciente, a prioridade vai ser oferecer oxigênio. Então, o médico vai dar prioridade por entubar esta pessoa para ofertar oxigênio, porque a gente tem que lembrar que o pulmão dela está cheio de água. Mas neste caso é uma água externa. Então, dar diuréticos para essa pessoa não vai adiantar, pôr drenos não vai adiantar. O que vai resolver é dar oxigênio para fazer com que esse alvéolo que estava colabado comece a descolabar e comece a voltar a fazer troca gasosa. Por quê? Porque houve aí uma varredura do surfactante desse alvéolo e ele está colabado. Então, uma das principais ações do suporte avançado é determinar uma via aérea definitiva, ou seja, entubar este paciente. Uma vez entubado, ele vai ficar em observação, porque essa água pode gerar uma infecção, né? Porque é uma água suja, uma água externa, então pode gerar uma infecção e isso vai sendo tratado posteriormente, tá bom? Então, a prioridade provavelmente do suporte avançado vai ser manter uma via aérea definitiva. É claro que se o paciente estiver em PCR, a gente também já sabe que uma segunda prioridade aí é identificar se esse coração está em um ritmo de choque ou não, né? Lembra que a professora falou do FV e do TV? Se for o caso, então, aí, chegando o SAMU, eles vão priorizar colocar o DEI, eles vão priorizar fazer a via aérea definitiva. Sempre manter o paciente, então, aquecido,
para que também essa vítima não fique em hipotermia grave e isso não seja também mais uma consequência ruim para essa PCR, certo? Eu vou deixar, então, finalizando essa aula aqui, eu vou deixar uma atividade para a gente discutir em sala de aula. Então, para me entregar neste vídeo, nós não precisamos de nada desta vez, tá bom? Eu vou cobrar de vocês uma atividade em sala de aula quando a gente tiver na próxima aula. Então, deixando aqui bem reforçado, peça ajuda, forneça, se for o caso de estar ainda na água, né, material flutuante, então coloque ela em uma superfície rígida, como eu falei. Como a gente presta o socorro melhor fora da água, tente trazer fora da água a pessoa. Se for o caso da vítima estar inconsciente, mas ainda o coração bater, faça como eu falei. Agora, se a vítima estiver inconsciente, se a vítima estiver sem respiração e sem pulso, vocês vão fazer aquilo que nós já comentamos, iniciar a RCP. Liga para o SAMU, vai fazendo as compressões torácicas até que chegue a ajuda permanente, tá bom? Se for o caso da vítima estar consciente, então a gente já falou das duas situações da vítima inconsciente. Agora eu vou falar da situação da vítima consciente. Se a vítima estiver consciente, você vai colocá-la de lado, deitar a vítima de lado e tentar tirar as roupas molhadas e mantê-la aquecida até a ajuda chegar. Então, colocar essa pessoa de lado vai fazer com que ela vomite, se for o caso dela ter enchido a barriga de água, e ela não broncoaspire, tá? Então, se a vítima ainda estiver consciente, vire ela de lado, de preferência para o lado esquerdo, em cima do braço esquerdo, para que, se for o caso dela vomitar a água que ela ingeriu em grande quantidade, que ela não broncoaspire. Tá bom? Então, nós temos aí os 3 cenários possíveis, né? 2 cenários de inconsciência e 1 cenário com consciência, tá? Pra gente finalizar, se for o caso dessa pessoa estar inconsciente, o SAMU chegou, como que vai ser o cuidado de enfermagem dessa vítima já com o suporte avançado, com equipamentos e pessoas? Se a pessoa estiver inconsciente, a prioridade vai ser oferecer oxigênio. Então, o médico vai dar prioridade por entubar esta pessoa para ofertar oxigênio, porque a gente tem que lembrar que o pulmão dela está cheio de água. Mas neste caso é uma água externa. Então, dar diuréticos para essa pessoa não vai adiantar, pôr drenos não vai adiantar. O que vai resolver é dar oxigênio para fazer com que esse alvéolo que estava colabado comece a descolabar e comece a voltar a fazer troca gasosa. Por quê? Porque houve aí uma varredura do surfactante desse alvéolo e ele está colabado. Então, uma das principais ações do suporte avançado é determinar uma via aérea definitiva, ou seja, entubar este paciente. Uma vez entubado, ele vai ficar em observação, porque essa água pode gerar uma infecção, né? Porque é uma água suja, uma água externa, então pode gerar uma infecção e isso vai sendo tratado posteriormente, tá bom? Então, a prioridade provavelmente do suporte avançado vai ser manter uma via aérea definitiva. É claro que se o paciente estiver em PCR, a gente também já sabe que uma segunda prioridade aí é identificar se esse coração está em um ritmo de choque ou não, né? Lembra que a professora falou do FV e do TV? Se for o caso, então, aí, chegando o SAMU, eles vão priorizar colocar o DEI, eles vão priorizar fazer a via aérea definitiva. Sempre manter o paciente, então, aquecido, para que também essa vítima não fique em hipotermia grave e isso não seja também mais uma consequência ruim para essa PCR, certo? Eu vou deixar, então, finalizando essa aula aqui, eu vou deixar uma atividade para a gente discutir em sala de aula. Então, para me entregar neste vídeo, nós não precisamos de nada desta vez, tá bom? Eu vou cobrar de vocês uma atividade em sala de aula quando a gente tiver na próxima aula.